Irmão, irmã, paz de Jesus e o amor de Maria, bem-vindos ao nosso canal que todo católico deveria saber, alegria tê-lo aqui, muito obrigado. Vamos falar no segundo dogma sobre o ser humano, verdade de fé sobre o ser humano. Esse segundo dogma é: o pecado de Adão se propaga a todos seus descendentes por geração, não por imitação. Muitas heresias na época diziam que isso não vem por geração e sim por imitação. Então a igreja explica um pouquinho sobre essa heresia. O Concílio de Trento, 1545 a 1563, uma época conturbada após a Reforma Protestante. Eu nem gosto de falar reforma, eu gosto de falar revolução, porque Martinho Lutero foi um tanto maluquinho aí, né? Depois eu vou fazer um vídeo sobre Reforma Protestante, mas o que eu gosto sempre de citar é: se você tem problema no seu casamento, você vai chutar o casamento porque ele tem problema? É o que Martinho Lutero fez. Ele via problemas na igreja, uma fase conturbada, século XVI, e aí vendo a igreja envolvida com a política junto, ao invés de ajudar, não, ele saiu e criou outra, né? Muito simples fazer isso, né? Um outro Judas, mas no Denzinger, que fala sobre o Concílio de Trento, sobre Paulo III, ele publicou um decreto sobre o pecado original, na data de 17 de junho de 1546. Eu tenho ele aqui na íntegra e eu vou ler para vocês. Se você tiver o Denzinger atual, é o 1512. Vou ler aqui, ó. Se alguém afirma que a prevaricação de Adão prejudicou a ele só e não a sua descendência, que perdeu somente para si, não também para nós, a santidade e a justiça recebidas de Deus, ou que, manchado pelo pecado de desobediência, ele transmitiu a todo o gênero humano só a morte e as penas do corpo, e não também o pecado, que é a morte da alma, seja anátema. Anátema é excomungado, tá, irmão? Pois contradiz o apóstolo, que afirma, por causa, aí que ele fala o apóstolo, aqui é São Paulo, em Romanos 5,12, que ele fala o seguinte: e por causa de um só homem o pecado entrou no mundo, e com o pecado a morte. Assim também a morte atingiu todos os homens, e nele todos pecaram. Denzinger 1515, já linkei com Romanos 5,12, com São Paulo, e o salário do pecado é a morte. Salário do pecado, irmãos e irmãs, infelizmente é a morte. A morte e o pecado original, ou seja, a morte, entrou através de Adão e Eva. Os dois. Amém? Na Sagrada Escritura, eu tenho aqui uma seleção de Sagrada Escritura. Se você for em Salmo 50, ele fala: eis que aqui nasci, em culpa e em pecado que me concebeu minha mãe. Se nós somos Romanos 5, eu já disse, né? Que o pecado entrou no mundo por causa de um homem, pela desobediência e tal. Olha que legal, eu peguei uma outra parte aqui do Denzinger, 1515, Denzinger 1515, ele fala assim, ó: se alguém nega que pela graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, conferida no batismo, olha o sacramento do batismo entrando aqui, a função dele, uma das funções, desculpe, é tirada a condição de réu do pecado original, ou sustenta que tudo o que tem verdadeiro e próprio caráter de pecado não é tirado, mas apenas rasurado ou não imputado, seja anátema também, seja excomungado. Então, aqui alertando sobre isso, a importância também do sacramento do batismo, que nós nos tornamos filhos de Deus, entramos para a vida em Cristo, nós morremos junto com Cristo, e a mancha do pecado original vai embora. Amém? No Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 396, doutrina da nossa igreja, nós temos as explicações sobre o pecado original. Se você for curioso, leia a partir do parágrafo 396, onde ele fala o seguinte também: Adão e Eva, após pecarem, eles perderam de imediato o quê? A graça da santidade original. Olha aí.
Se não tivesse pecado, não teria dor, não teria morte, não precisaríamos trabalhar para ter o suor e tudo mais, como está em Gênesis. Você pode ler Gênesis 1, 2, 3, 4, que ele fala isso. Mas se eles não tivessem pecado, eles já teriam a graça da santidade original. Então, a nossa função hoje é sermos santos. Então, nós temos que buscar essa santidade que, com a entrada do pecado original, não por imitação, mas por descendência, nós adquirimos. Amém? Irmãos, muito obrigado. Paz e bem.